Olá, olá, sejam bem-vindos ao Oráculo Político. Esse vídeo é uma continuação da parte 1 da análise conhecida como Setembro Negro, tá? Ou seja, essa é a parte 2 do vídeo, né? Peço que você assista a parte 1 do vídeo, tá? Porque é uma continuidade da análise. Esse aqui é uma continuidade da análise. Por que setembro Negro? Porque setembro ele é o mês de 2017 onde se verifica o maior conjunto de transformações políticas que vão culminar aí em desdobramentos que já começam a se salientar no horizonte, certo? Então é extremamente importante a preparação da consciência. Muito bem. O vídeo inicial, a primeira parte do vídeo começou com uma listagem de alguns incidentes, como, por exemplo, os ataques homofóbicos da extrema-direita, né, que vão culminando, a gente elenca aí alguns pontos como sendo importantes, mas mais especificamente a questão da cura gay, né. Depois, a questão da Raquel Dodge, a nova Procuradora-Geral da República, e remontar um pouco a consciência do que é o núcleo do golpe e do conflito que existe no interior do regime golpista, e a delação de Antônio Palocci, né, no contexto da Operação Lava Jato e o entendimento de como a Operação Lava Jato é a operação da construção de um grande bode expiatório, né? Todas essas coisas estão amarradas, evidentemente que vai ser difícil nesse momento mostrar com clareza como o funcionamento dessa máquina, né, que é uma grande máquina que eles construíram, uma máquina de destruição da esquerda brasileira, né, de destruição do poder popular, né, basicamente, e da construção de uma grande barreira que isola o poder popular do poder político, fazendo com que vivamos uma ditadura. Então, é extremamente importante compreender isso. Essa é a consciência que precisa se ter. Por quê? Porque o golpe de 2016 ele é um estágio, ele é um marco, tá? O golpe ele começou muito antes, né? Ele já vem de muito tempo, mas ele, a partir de junho de 2013, ele tem uma escalada e, e o estopim do golpe é o momento em que ele atinge, em que o grupo golpista consegue tomar o poder do poder executivo, consegue obter o controle do poder executivo. E isso configura um marco. Por quê? Porque nesse ponto, nesse epicentro do poder do controle do poder executivo, você tem um grande momento no qual se evidencia, e aí entra a análise do oráculo, o colapso iminente, né? E no mês de setembro, e aí vai entrar o quarto ponto da nossa análise, né? Que o primeiro ponto são os ataques homofóbicos, o segundo ponto é a questão da Procuradoria-Geral, o terceiro ponto é a delação de Palocci, e o quarto ponto é algo que ocorreu agora, dia 18 de setembro, que foi a declaração do general Mourão acerca e a sua ameaça de uma intervenção militar, né? E aí é esse o ponto chave em questão, que acho que é justamente o vislumbre do colapso iminente, né? Como funciona isso, né? Então vamos compreender esse colapso, tá? Existem, na verdade, o colapso ele vai ocorrer de duas formas. Existirão dois colapsos, né? Existirão dois colapsos. Um que é o colapso político, que é a intervenção militar, e o segundo que é o colapso econômico, tá? O colapso econômico ele vai ocorrer no momento em que a dívida pública atingir 100% do PIB, tá? E nesse momento
os órgãos internacionais de controle da economia, de controle do capitalismo mundial, eles vão intervir, eles vão não intervir, mas eles vão começar eles vão intervir no poder político mesmo, né? Como temos uma intervenção militar iminente em andamento, né, e a fala do general Mourão indica isso, né? Vale lembrar, é importante que você assista a fala dele, né? Ele realmente ameaça o poder judiciário, né? Ele faz uma ameaça. Ele diz o seguinte: ou o poder judiciário coloca políticos investigados em esquemas ilícitos na cadeia, ou nós do Exército teremos que intervir na situação. Ou seja, ele praticamente ameaçou os três poderes, né? Ele ameaçou o Congresso Nacional, porque se for para colocar todos os políticos envolvidos em esquemas ilícitos na cadeia, então é o Congresso Nacional quase inteiro, né? Ou seja, é fechar o Congresso. Para você fechar o Congresso e você tem um presidente que na verdade mais um membro dessa digamos assim, dessa máfia, né? Dessa máfia de corrupção. Então, o poder executivo você elimina, o poder legislativo você também elimina, você fecha ele, né? E o poder judiciário, para que isso ocorra, o poder judiciário precisa estar na mão dos militares, né? Então, essa ameaça ao poder judiciário subentenda-se a ameaça aos três poderes, né, da República. O que é muito, o que não deixa, é extremamente interessante como que isso não choca as pessoas, porque tamanha é a desmoralização do regime político e dos três poderes, e isso tem como ponto fundamental o papel da mídia, porque a mídia ela constrói a desmoralização, ela constrói o desencanto com o regime político, né? Na medida em que a mídia constrói o desencanto, ou seja, ela força um desencanto, né? Na medida que a mídia ela possui o controle ideológico da população, ela cria, ela cria todo o preparo político na sociedade para uma intervenção militar. Ou seja, a mídia ela é a mídia ela é o quarto poder, os militares são o quinto poder, né? Ou seja, são dois outros poderes fora da esfera democrática que atuam para desestruturar a esfera democrática, encerrar um ciclo de democracia e, com isso, iniciar um ciclo de radicalismo econômico com viés capitalista. Tá? E é justamente a economia o ponto em questão. E quando se diz economia, nós temos que compreender que é a economia mundial, né? E o Brasil ele é uma colônia, né, da economia mundial, e é uma colônia que tem um papel muito claro, e esse papel precisa ser muito bem reforçado, conduzido com mão de ferro, ou seja, o Brasil precisa ser uma colônia de exportação, e isso precisa estar bem claro, isso tem que ser conduzido com a mão de ferro, é preciso uma ditadura para poder amordaçar o povo, para poder, digamos assim, esmagar o povo e impedir que o povo tome o controle do país, impedir que o próprio povo tenha o domínio sobre o seu próprio país, né? Então, basicamente, no frigir dos ovos, né? A grande questão é essa, né? Mas a fala do general Mourão, ela é um sinal no horizonte, é um farol, ou seja, o barco, quando chegou, imagina que o Brasil é um barco, né? Se você imaginar que o Brasil é um barco, no período do ano de 2016 existia uma bifurcação, né? Ou seja, ou o Brasil continuava o caminho da democracia com a permanência de Dilma Rousseff na presidência e o caminho natural rumo às eleições de 2018, né?
e assim manteria-se a democracia, ou o Brasil opta pelo caminho que optou, que é o quê? O caminho do golpe. Né? E o caminho do golpe ele vai conduzir ao fim da democracia, sempre. Né? Todo golpe ele é um estágio inicial de uma ditadura. Né? E é muito importante compreender isso. Né? Todo golpe contra a população, tá? Todo golpe político contra a população, contra o poder popular, é uma ditadura. É o início de uma ditadura. Tá? Muito bem. Então, tendo em vista isso, eu acho que é importante agora a gente compreender o que é esse colapso, que é iminente e ele já desponta. Antes disso, é importante salientar que no vídeo do oráculo de 21 de julho de 2017, intitulado O Futuro Negro do Golpe, nesse vídeo aí nós aqui já prevíamos a intervenção militar, ou seja, a intervenção militar ela já era uma das nossas previsões e de fato ela começa a se despontar agora. No entanto, imaginávamos que essa intervenção militar pudesse ocorrer com uma eventual eleição de Bolsonaro. Pode ser que isso não ocorra, pode ser que ocorra realmente uma intervenção militar antes da eleição de 2018. Agora, com esse sinal aí colocado, é extremamente importante ter um certo cuidado aí nas previsões. Porque o que acontece? E acho que aí agora é importante chegar no ponto em questão, que é o quê? O golpe político de 2016, ele, na tentativa de se transformar em regime, ele falha. Né? Então, ou seja, desde o golpe contra Dilma Rousseff até o atual momento, ou seja, basicamente um ano de regime golpista, o regime golpista, ele não conseguiu se estruturar enquanto encantamento da população. Né? Por quê? Porque por dois motivos. É extremamente claro para a população que estamos lidando com uma quantidade enorme de políticos envolvidos em corrupção, ou seja, e aí tudo na verdade não passa de um golpe desses políticos contra o PT, tá? Ou seja, isso ficou muito claro para a população e é muito evidente isso. Isso gera um desencanto no golpe e esse desencanto naturalmente se transforma em revolta e essa revolta ela é canalizada na popularidade da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o desencanto. Quando isso ocorreu, em aproximadamente, isso já começou a ocorrer em maio desse ano, né? Na transição de abril com maio, houve um despertar da população para a ideia de que estamos vivendo um golpe. E naquele momento, logo em seguida, logo que se evidenciou o fortalecimento de Lula e da candidatura de Lula, né? Porque a popularidade do Lula caiu desde o golpe de 2016, passando por dezembro de 2016 até ela atingir um ponto baixíssimo, e com a morte da esposa do Lula, Marisa Letícia, a candidatura do Lula começou a subir. Por quê? Porque o povo compreendeu, a população pobre e o poder popular em geral compreendeu que a Lava Jato ela é uma operação farsesca, é uma operação de fachada para destruir o Lula. E a Lava Jato ela foi o principal responsável pela morte da Marisa Letícia. Tá? Esse ponto crucial é um ponto extremamente interessante da análise política. Tá? Por quê? Porque esse é um ponto que vai virar um turning point, ou seja, um ponto de virada. E aí o Lula volta a crescer. Quando o Lula volta a crescer
E todo o encanto que a elite brasileira havia construído em torno de Michel Temer, esse encanto cai por água abaixo. Porque no plano inicial do golpe, Michel Temer seria uma figura construída pelo poder midiático e que essa construção dessa figura deveria dar uma solidez ao regime e com isso fazer com que todo o sentimento em relação ao PT, as boas lembranças do governo petista fossem eliminadas, né? Que é justamente o propósito do golpe, né? No entanto, isso não ocorreu, ocorreu o inverso, e logo em seguida da crise que se instalou no governo golpista, com a ascensão da popularidade de Lula, nesse período aí, mês de março, abril, nós assistimos em maio, né, logo em seguida desse período, a delação de Joesley Batista, em uma delação que ela foi organizada por Rodrigo Janot, e hoje nós sabemos que Rodrigo Janot, que nesse mês de setembro acabou de sair da Procuradoria-Geral da República, nós sabemos que Rodrigo Janot ele faz parte da ala mais importante do golpe, ou seja, o núcleo do golpe, que é o poder midiático, ou seja, ele é uma peça do poder midiático no tabuleiro do jogo político. Então, Rodrigo Janot, como ele é aliado da Rede Globo, aliado do imperialismo, e isso se evidencia porque Rodrigo Janot foi, nos últimos tempos, ele foi lá para os Estados Unidos, né, prestar serviços lá para a CIA, né, para prestar algumas informações, né, para a CIA. Rodrigo Janot, ele organizou essa delação de Joesley Batista, combinou uma gravação de Michel Temer, e isso é uma manipulação clara de como que o núcleo do golpe estava disposto a destruir Michel Temer, remover a peça Michel Temer do Poder Executivo para colocar outra peça. Foi naquele momento que se começou a desenhar uma espécie de eleição indireta. Se especulava a eleição indireta e se especulava a ascensão de Rodrigo Maia. Né? Ou seja, era uma rachadura no interior do golpe, basicamente provocada pelo quê? Pelo desencanto. Tá? Essa era uma cartada do núcleo golpista, essa era uma cartada da extrema-direita, não só da extrema-direita, mas do poder midiático, né? e do poder do imperialismo em conseguir estruturar o regime. Era uma jogada, foi um ataque preciso. No entanto, Michel Temer, ele conseguiu comprar toda a sua base de apoio parlamentar e barrar a denúncia que foi feita pelo Rodrigo Janot. Tá? Ele conseguiu obter uma maioria no Congresso Nacional e, com isso, ele barrou a denúncia de Janot e continuou no poder. Quando isso ocorre, o regime ele começa a entrar num período maior de crise, ou seja, a crise do golpe que se montou a partir do desencanto, ela aumenta. E no que ela aumenta, a popularidade de Lula aumenta mais. Ou seja, Lula ele se torna ainda mais forte. Né? Ou seja, conforme aumenta o desencanto do golpe, aumenta a popularidade de Lula. Tá? E quando isso ocorre, e aí Rodrigo Janot tenta uma segunda cartada, agora no último mês de setembro, final de agosto, setembro, antes de sair do cargo, ele tenta uma segunda cartada e ele se atrapalha todo. Ele não consegue nem sequer dar o tiro, né? O tiro vai longe, nem acerta o alvo, né? Quase que deu um tiro em si mesmo, sem querer. E o que acontece? Esgotam-se as possibilidades dentro da estrutura democrática de remover essa peça política do Michel Temer. Ou seja, o poder midiático ele se torna insuficiente para remover um político da presidência da República, né? Porque voltando na questão dos outros dois poderes, né? O quarto poder e o quinto poder, a mídia e os militares, o quarto poder falha,
em tirar Michel Temer. O quarto poder começa a esgotar as suas possibilidades de remover a figura política a figura política defeituosa do golpe. Né? Ou seja, é o próprio golpe é o próprio regime golpista tendo dificuldades dentro do regime democrático de exercer o seu poder sobre a população e sobre a economia, certo? Quando essa crise se aprofunda, e aí você tem uma piora na economia, não uma piora real momentânea, mas uma piora futura, ou seja, a dívida aumenta, né? Temer vai aumentar os impostos vão aumentar, e com isso a dívida pública começa a atingir 100% do PIB. Você tem um colapso econômico iminente por conta desse desgaste político que Temer precisou, né, gastar para se manter no poder. Foi custoso para os cofres públicos ele conseguir se manter no cargo. Isso aprofunda a crise do regime golpista, e esse aprofundamento começa a acionar o último recurso do golpe, que é o quinto poder, que são os militares. Ou seja, esgotadas as possibilidades, no extremo desespero de manter o controle do regime golpista e impedir que o poder popular volte a se encontrar com o poder político por meio da figura de Lula e do PT, começa-se a acionar, digamos assim, a válvula de segurança, começa-se a acionar o mecanismo de força. Se não for pela democracia, e aí o general Mourão é claro, se não for pela democracia, entre aspas, democracia, vai por meio da força, vai por meio da porrada. Então, é o sinal, ou seja, a crise do regime golpista leva a uma situação extrema. É a extrema-direita sendo acionada de uma forma mais chamativa, mais imponente, para tomar o controle do regime político. E é aí que entra o perigo, né? Que acho que é aí que entra uma reflexão final sobre esse vídeo, né? Eu ia falar da questão da Coreia e da Venezuela, não vou falar, talvez vai ficar com uma outra oportunidade, mas é aí que entra o problema, o perigo, né? Existem dois caminhos agora, né? Dois caminhos que começam a surgir. É uma nova bifurcação. A mesma bifurcação que encontramos em 2016, ela começa a avistar agora, né? No horizonte começamos a ver essa bifurcação. O que é essa bifurcação? De um lado, nós temos a eleição de 2018, né? Com a participação de Lula. Do outro lado, nós temos uma piora da crise política. Tá? É muito claro isso que nós estamos falando. Ouça a previsão do oráculo. Isso é uma premonição. Já começa aqui agora, premonição. Tá? Me cobrem depois, né? Ano que vem, daqui a 1 ano ou 2 anos, vamos rever esse vídeo. Tá? É uma bifurcação que começa a despontar no horizonte. De um lado temos as eleições de 2018 com a participação de Lula, aqui do lado, desse meu lado aqui, e do outro lado temos a piora do regime político, o colapso. Tá? Evidentemente que eu estou sendo radical, mas são algumas possibilidades. O que está aqui desse lado com o Lula é a possibilidade do poder popular voltar ao poder político por meio das eleições de 2018, seja com o Lula, ou seja com uma figura que represente o Lula. Pode ser o Ciro Gomes ou alguém que represente o PT, que represente a força, o poder popular, propriamente dito. O que é muito complexo de se atingir, né? Tendo em vista que o Ciro Gomes pode ser o novo Macron também, ou seja, o Ciro Gomes ainda é uma figura coringa no jogo. Mas tudo bem, é uma possibilidade também. Isso pode ser uma ilusão, mas pode também não ser. Do outro lado, nós temos o caminho que o barco, voltando à ideia de que o Brasil é um barco, um caminho que o barco naturalmente vai seguir se nada ocorrer em termos de pressão popular. Qual é o caminho do barco? É o colapso.
E esse colapso é o quê? É um aumento do desencanto do regime, ou seja, a percepção de que tudo é um golpe, de que Sérgio Moro é um golpe, de que a Rede Globo é um grande artefato golpista, e isso se desencadeia para uma intervenção militar mesmo. Tá? Ao optar pelo caminho das eleições de 2018, também é possível que, ao chegar nas eleições de 2018, tenhamos essa mesma bifurcação, que é o quê? Uma eventual eleição de Bolsonaro. Uma eventual eleição de Bolsonaro, seja essa eleição verdadeira ou forjada, o que também é possível, extremamente importante colocar isso, Bolsonaro ele vai ser um dispositivo da intervenção militar, ele vai ser o colapso, ele vai ser um atalho do colapso. Tá? Veja bem, acionando o caminho das eleições de 2018, se houver uma pressão popular, se houver um desencanto pleno com o regime no intuito de propor aí um caminho democrático, o que vai ocorrer? Ainda assim, a extrema-direita terá sua válvula de segurança para que pode ser um atalho para o colapso, que é Bolsonaro. Né? O que é o colapso? O colapso é a radicalização do regime capitalista, é a criminalização total do poder popular por meio da prisão de Lula e da criminalização completa do PT. Todo um sistema de privatizações completo da democracia brasileira e do Estado brasileiro. Um controle absoluto da informação, uma destruição, uma perseguição plena e completa da esquerda brasileira, algo que essas coisas elas despontam. E o mês de setembro ele é um mês negro nesse sentido. Negro não no sentido da cor racial, mas um negro no sentido de ser obscuro, de ser de trevas, né? Posso até trocar o nome do título, Setembro de Trevas, né? E então temos que ficar atentos. Muito obrigado, esse foi o Oráculo Político, até a próxima.